Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, como que eu comecei nessa jornada dos dreads, tá bom? Então acompanhe aí. Bom, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu queria muito fazer dreads. Eu via fotos de pessoas com esses cabelos lindos e eu ficava apaixonada, falava, nossa, que lindo, eu quero muito fazer isso no meu cabelo também. E eu gostava muito de dread loiro, eu achava muito lindo. E meu cabelo sempre foi muito natural, sempre foi castanhos. Eu tinha um pouquinho de californianas também no cabelo. Aí eu resolvi, uma semana antes de fazer os dreads, eu resolvi virar loira. Então eu fui, fiz luzes, fiquei bem loiraça mesmo. E aí o meu objetivo era, vou colocar dreads loiríssimos, bonitinhos, do jeito que eu sempre quis. E aí, como eu não entendia nada desse mundo dos dreads, eu fui até a Galeria do Reggae, que é onde a gente conhece aqui em São Paulo, onde é mais conhecido, o lugar mais famoso para se fazer dreads, né? Então eu fui até lá, junto com uma amiga minha. E aí a gente chegou lá, fomos abordadas por uma pessoa, e essa pessoa levou a gente até dentro do salão e negociamos lá os valores, e aí fechei que eu ia fazer com aquela pessoa os dreads. Sem pesquisar, sem nada. Fui assim, de alegre mesmo. Aí comecei o processo de fazer os dreads nesse dia. Era bem cedo, era de manhãzinha assim ainda. Aí comecei a fazer os dreads lá. No início o cara que começou a fazer, começou a dreadar, tal, não sei o quê. E aí ele começou a dividir a raiz. E aí, na divisão de raiz, eu já achei meio estranho o jeito que ele fez, porque ele dividia uma raiz aqui, aí depois dividia outra aqui, aí outra aqui. Eu falei, nossa, que bagunçado, né? Mas tá bom, né? Acho que ele sabe o que tá fazendo. E aí, na hora de colocar os alongamentos, né, que eu fiz, eu dreadei meu cabelo primeiro, depois ia colocar os alongamentos. Essa pessoa, quando ela começou a colocar os alongamentos no meu cabelo, ele começou a colocar uns alongamentos com cabelo preto. E eu tava super loira. Aí eu olhei e eu falei, ué, mas não era com cabelo loiro? A gente não combinou os dreads loiros? Aí ele falou, sim, mas fica tranquila, depois a gente pinta os seus dreads e aí eles vão ficar super loirinhos. Como eu não entendia nada, eu falei, tudo bem, sem problemas, faz aí o seu trabalho, né? Tô aqui só esperando meus dreads. E aí nisso foi. Fiquei o dia inteiro lá fazendo os dreads, porque é demorado. Eu sei que já era umas 11 e pouco da noite, eu tava finalizando meus dreads. E aí, o que que acontece? Eu levei uma foto pra mostrar pra ele e eu falei assim, ó, eu quero meus dreads assim. Então eu queria uns dreads que fossem delicados, fininhos, com as pontinhas abertas. Eu queria que as raízes fossem bem fininhas também. Então eu deixei bem claro pra ele. Eu até falava assim, falava, não dreda muito a minha raiz, porque eu quero ela mais soltinha, né? E eu sentia muita dor também no cabelo. Eu sempre fui com meu couro cabeludo sempre foi muito sensível. Aí eu falei pra ele assim, então não dreda muito minha raiz, deixa eu ficar mais com a raiz mais soltinha, né? Aí o que que aconteceu? Quando eu tava pra finalizar os dreads, como já tava tarde, acho que eles estavam cansados já também. Aí ele começou a fazer umas raízes muito grossas em mim. E bem aqui em cima, na parte de cima. Aí o que que aconteceu? Eu acabei indo embora. Era 11 e pouco da noite, mais ou menos. Eu fui embora. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, o meu marido olhou e falou: Não era loiro? Não era pra ser loiro seus dreads? Eu falei: É, amor, mas calma. Amanhã eu vou lá cedo e aí eles vão pintar meus dreads e vai ficar tudo loirinho, tudo bonitinho. Aí beleza. No dia seguinte nós fomos, ele foi comigo. Aí a gente chegou lá, aí o cara passou o produto nos meus dreads pra pintar, né, pra descolorir eles. Aí começou a ficar um pouquinho mais clarinho, aí ele já enxagou e falou: Ó, beleza, obrigada, tchau, tchau, até mais. Ah tá, eu fui embora. Quando eu olhei no espelho em casa, comecei a olhar, falei: Olha, não tô gostando desse resultado, não tá muito legal. E aí, como foi passando as semanas, né? Nossa, não era o que eu queria. Não tava do jeito que eu queria. Os dreads eles ficaram muito grossos. Ficou as raízes aqui em cima ficou umas raízes desse tamanho, assim, muito grosso. Então, tipo, o meu cabelo ele não ficava certo, ele ficava com cabeção, tava bem estranho, tava muito difícil de usar.
Eu lembro que ele também não me indicou nada pra passar, nada pra usar, como lavar, ele não me ensinou a fazer nada. E como eu era totalmente leiga, isso eu também não sabia. Então, eu lavava meus dreads quase todos os dias, eu não tinha essa noção, né? E eram feitos de cabelos naturais também. Então, como passou um mês, mais ou menos, eles começaram a ficar muito grosso, muito inchado, de tanto lavar. As raízes doíam muito, porque eram muito grossas, então ficava muito pesado, tinha muito peso. Mas assim, eu tava feliz, porque eu tava de dread. Era uma coisa que eu queria muito, então eu tava feliz. Mas por um certo ponto eu não tava gostando da aparência que eu tava tendo quando eu olhava no espelho. Eu olhava no espelho e falava, ai, não tá legal. Não era assim, mas tá bom, né? Tô de dread. Aí eu procurei algumas pessoas para tentar arrumar, fazer uma manutenção, fui em alguns outros profissionais, fiz manutenção, tudo, mas não mudava muito. A única coisa que acontecia era que os dreads ficavam um pouquinho mais durinhos, a raiz um pouco mais apertada, mas assim, não acontecia nada de diferente, continuava sempre a mesma coisa. E aí chegou um dia que eu falei assim pro meu marido, pro Fábio, né? Falei assim pra ele, nossa amor, eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Eu vou raspar minha cabeça e vou esperar meus cabelos crescerem. Quando eles crescerem um pouquinho, eu vou em algum outro profissional que seja muito bom e vou fazer os dreads exatamente como que eu queria. Aí ele falou: não, não, não. Não vai raspar a cabeça. Você tá linda, você tá maravilhosa, assim, não sei o que. E ele tentou, ficou, né, me ajudando a levantar minha autoestima. Mas no fundo eu não tava feliz mesmo com esses dreads. Mas ele acabou me convencendo a não raspar a cabeça. Mas eu tava convicta que eu ia raspar a cabeça. Eu tinha todo o meu plano já na minha cabeça. Eu vou raspar, vou colocar uns brincos, vou passar uma maquiagem, vou dar um jeitinho, vou ficar bonitinha, de cabelinho curto. Depois eu coloco os dreads. Mas aí não deu certo, né? Ele, não é que não deu certo, ele me convenceu a não raspar a cabeça, que foi muito bom. Aí, como eu já tava meio desiludida com os dreads, tudo, eu sempre tive uma coisa que eu sempre levei assim em consideração, que é o seguinte. Quando você quer uma coisa bem feita, faz você mesmo. E aí eu parti desse princípio e fui atrás. Essa minha amiga que me acompanhou no dia dos dreads, ela é uma linda e ela sabe fazer dread também. Só que assim, ela não fazia nada profissional, ela sabia ali os pontinhos básicos, né, de como começar a fazer um dread e tal. E aí eu pedi umas sugestões pra ela, falei, olha, me ensina um pouquinho como que faz. Aí comprei agulha, comprei uns chumaços de cabelo, né, que é o conhecido por aí por muitos estúdios, que são esses montes de cabelinhos juntos, que são os cabelos naturais. Comprei um pouco desses cabelos também. E aí ela me ensinou ali os pontos básicos para começar a fazer um dread. Aí aprendi um pouquinho assim com ela. E aí depois eu, né, em casa, todos os dias eu treinava um pouco, pegava lá os cabelinhos, ia tentando fazer, às vezes eu pegava um dread meu mesmo e tentava fazer uma manutenção. Fui me virando ali. E aí, quando eu vi que começou a sair alguns dreads, aí eu falei, agora eu vou começar a mexer nos meus. Que agora eu tô pegando um pouco mais de confiança pra mexer. Aí, o que que eu fiz? Lembra das raízes grossas que tinha aqui, que eram gigantes mesmo? Comecei a tirar essas raízes grossas. Então, o que que eu fazia? Eu esperava crescer um pouco a raiz, cortava. Uma raiz, que era grossona, às vezes eu fazia 3 dreads numa raiz só. Então, aí eu tirava um alongamento para um lado, aí colocava outro alongamento com cabelo loirinho, já comprei os cabelos tudo loirinho, do jeito que eu queria. Dredei, fiz o dreadzinho lá fininho, bonitinho, com as pontinhas abertas, cachê e tal. E aí fui fazendo toda essa manutenção, toda essa reconstrução dos meus dreads. E foi bem demorado, tá? Demorou bastante tempo para eu conseguir mexer em tudo, porque como eu mexia eu mesma, e aí eu ensinei também o meu marido também a fazer os dreads, então era eu e ele, né? Eu fazia a maior parte, e algumas partes que eu não conseguia mexer sozinha, ele me ajudava. Então eu tive um pouco de ajuda dele também para poder mexer no meus dreads. Eu sei que ao todo, toda essa reestruturação dos meus cabelos, eles levaram 3 anos. Foi bastante tempo. Até chegar no ponto que eu queria mesmo, que eram os dreads fininhos, com as pontinhas abertas, todos loirinhos, raízes delicadas, com caimento legal. Aí sim eu consegui chegar. E aí, nesse caminho, né, ao longo desses 3 anos,
Eu tinha pessoas que eu encontrava, tudo, e aí as pessoas falavam assim pra mim, nossa, Jé, que lindo que tá seus dreads, tá ficando legal, onde você tá fazendo? E aí eu falava, sou eu mesma que faço, eu que tô mexendo neles, né, tô arrumando e tal. E aí algumas pessoas falaram pra mim, faz em mim também, eu tenho vontade de ter dread, nossa, faz um em mim e tal, não sei o quê. E aí eu falava, tá bom, eu faço. Vem aqui em casa, vamos lá, eu faço em você. Ou eu ia até a casa da pessoa e fazia lá também. E aí foi assim que eu comecei a fazer um pouco de dread, né? Então eu mexia nos meus, fiz também a cabeça toda do meu marido, né? Do Fábio, fiz todos os dreads dele também, ficou super legal. E aí comecei a fazer para uns amigos, para conhecidos, e aí tinham amigos que indicavam outros amigos, né? Nesse tempo, eu tinha um negócio no shopping junto com meu marido, a gente tinha um quiosque, né, no shopping. Então a gente era proprietário e aí a nossa vida era muito corrida. Então eu quase não tinha muito tempo de ficar fazendo dread de outras pessoas, eu fazia bem de vez em quando, assim. Eu levava como um hobby mesmo fazer dread, porque eu gostava. Eu falava, nossa, é muito gostoso, é muito legal fazer. É uma terapia, né? Você ficar ali dredando e tal. E você tá se expressando ali na arte, né? Então é muito interessante. E eu gostava. Aí, bom, eu trabalhava bastante. Aí teve uma outra época que eu tava trabalhando também como gerente de vendas, trabalhei como supervisora de vendas. Então a minha vida era bem corrida na questão assim profissional. Então os dreads para mim ele acabava entrando como uma renda complementar, né? Depois, né, começou a ser uma renda complementar. Porque aí, quando eu não tava trabalhando, aí eu separava um tempinho para fazer os dreads de algumas pessoas. E aí, eu sempre trabalhei bastante, assim, né, nesse ramo de vendas, tudo, e era muito corrido para quem já trabalhou com vendas, quem trabalha sabe como que é uma loucura. E eu não tinha muito tempo para mim, não tinha muito tempo para viajar, para curtir mesmo a vida, sabe? Eu vivia sempre trabalhando muito, muito, muito. E isso me consumia muito da minha vida. Aí, eu lembro que alguns momentos eu parei de trabalhar, alguns momentos eu me afastei um pouco das vendas, fiquei um pouco só com os dreads. Um outro momento eu voltei para as vendas, aí depois o meu marido saiu e me ajudou com os dreads também. Então a gente teve uns momentos assim de fica numa empresa, aí sai um pouco, aí fica de novo, e sempre mantendo ali a renda complementar dos dreads, né? Aí eu lembro que um último emprego que eu tive foi numa transportadora. Aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar lá como gerente comercial. E aí parecia ser bem legal, né, o trabalho. E aí, lógico que a gente se empolga no começo, né? Aí eu tava empolgada, tava começando lá a aprender tudo sobre os transportes e tal. Só que no fundo mesmo não era bem aquilo que eu queria fazer ainda. Eu ainda ficava, nossa, não sei se é isso tal. E eu tava buscando alguma coisa para eu ganhar mais, né? E o dread ainda tava sendo meio que complementar. Aí um dia eu tava lá no escritório, cheguei lá, né, no escritório, coloquei meu notebook lá em cima, tal, olhei todo aquele ambiente, tudo fechado, um monte de janela fechada, um monte de ar condicionado, todo mundo sentado ali no seu lugarzinho, ali trabalhando, eu sentei no meu também. Aí eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E eu sentia muito isso, muito grande, assim, nossa, eu não aguento mais trabalhar para outras pessoas, trabalhar com coisas que não me fazem feliz. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Fechei o notebook, guardei na mochila e fui embora, no mesmo instante. Eu tinha chegado, acho que fazia 10 minutos, no mesmo instante eu coloquei a mochila e fui embora. Fui embora. Fui. Falei, não vou ficar mais aqui nesse lugar. Isso não é para mim. Eu sei que o meu caminho tá em outro lugar. Cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, olha, desisti, não quero mais trabalhar com transporte, eu vou investir nos dreads. Eu quero ficar firme nos dreads, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Eu amo fazer dreads, eu adoro fazer essa transformação na vida das pessoas. Eu vejo que pessoas ficam felizes quando a gente muda a aparência, sabe? Às vezes você levanta uma autoestima que já não tinha mais, é muito legal. E aí eu decidi que eu ia ficar só com os dreads. E aí saí do trabalho e arrumei meu ateliêzinho em casa, né? Fui, né, começando a divulgar um pouco mais meu trabalho. Depois de uns meses pra frente, o meu marido também saiu também do emprego dele, também começou a me ajudar junto com os dreads, e aí ficamos só nós dois trabalhando com os dreads e foi muito bom. E hoje a gente tá aqui, a gente tem nosso ateliê, a gente tem nosso próprio negócio,
A gente tem uma renda muito boa e os dreads acabou virando a nossa fonte de renda principal hoje em dia. E acho que a coisa que mais fez a gente assim ficar feliz mesmo é a gente poder ter essa liberdade que a gente tem hoje. Nem quando a gente trabalhava antes com as vendas, a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje. Por exemplo, qualquer dia da semana que a gente quiser, a gente pode ir para uma natureza, a gente pode ir para um parque, pode viajar, ou qualquer dia da semana a gente pode subir uma montanha, a gente pode fazer a nossa própria agenda, a gente marca os nossos clientes tudo certinho, os horários. Então a gente ganhou uma liberdade de vida muito grande. No decorrer desse tempo, a gente teve uma filha também, né? A nossa pequena Aya. Hoje ela tá com 3 aninhos, então foi muito bom também. Quando eu deixei de trabalhar também fora, foi bom porque eu pude dar toda a minha atenção para ela, eu pude me doar como mãe para ela também. Então isso fez muita diferença na vida dela, na nossa vida também, como base familiar. E acho que é isso. É isso que é o legal, assim, de trabalhar com os dreads, sabe? Porque você ganha essa liberdade muito grande de poder ir e vir quando quiser, atender quando quiser, trabalhar quando quiser. Para falar a verdade, a gente trabalha bastante, a gente tem muito trabalho, graças a Deus. Mas é um trabalho assim que você não fica carregado, você não fica estressado, porque é uma coisa gostosa de se fazer, é uma arte que você está expressando. E é que nem eu falei, cada dread que você faz, você se descobre, você coloca um carinho seu ali, você coloca um amor e você transmite isso para outra pessoa que está recebendo esse dread. Então é muito legal isso. E tem toda essa questão energética envolvida por trás. Quando você faz uma coisa que você gosta, uma coisa que é com amor, sai tudo lindo, sai tudo perfeito. E é isso, essa foi um pouco da minha jornada de lá até aqui. É claro que no meio do caminho teve vários obstáculos, muitas coisas para passar. Até chegar no nível dos dreads que a gente faz hoje, a gente passou por muita coisa, foram vários testes que nós fizemos, né? Então a gente trabalhou muito tempo com os cabelos naturais, a gente não aceitava trabalhar com os cabelos sintéticos antigamente porque a gente achava que não era legal, a gente não sabia como mexer com os cabelos sintéticos, então na nossa cabeça não eram bacanas. E hoje em dia a gente mudou completamente assim esse ver, né, dos dreads. Hoje a gente trabalha muito mais com os cabelos sintéticos do que com os naturais, né? A gente aprendeu muita coisa ao longo desse caminho todo. E aí hoje a gente tá aqui nesse mundo dos dreads que é muito amplo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história. É um pouquinho da minha história, tá bom? Não tá tudo aqui, tá bem resumido mesmo. Mas é só para vocês conhecerem um pouco de como que começou, como que eu entrei para esse mundo dos dreads, porque para ser bem sincera, antigamente eu nem sonhava em ser dread maker, eu nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia estar aqui fazendo dread para outras pessoas, sabe? Eu achava que não era possível. E aí eu me descobri, assim, totalmente né, nesse ramo dos dreads, né? E é uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer, eu faço com toda a paixão, faço com muito amor mesmo, de verdade. As pessoas que são meus clientes, as pessoas que vêm aqui no ateliê, eu sei que elas gostam, porque dá pra ver que eu faço com muito amor mesmo, sabe? É muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Me conta também um pouco da sua história. Me conta se você vê também se entrando nesse mundo dos dreads. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Tchau, tchau, até mais.